que acontece? Eu venho recebendo algumas mensagens de pessoas me dizendo que saíram do emprego CLT burocrático e empresarial para se dedicar a um sonho por minha causa. Que sou uma microempreendedora, quase não mais micro, eternamente empreendedora, esperamos, que hoje estou no meu processo de inscrição na Ancine, inclusive, para virar uma produtora, um agente econômico do cinema brasileiro. E pessoas que sonham com design, com jornalismo, com escrita, com o que quer que seja, a gente tem essa possibilidade de criar o nosso futuro. Recebo muitas mensagens de jovens entrando na faculdade, de adultos em transição de carreira. E não vou mentir, pesa um pouco pra mim, num sentido ótimo, essas vidas, né, que inspiram, brincadeiras à parte, mas nem tão brincadeiras. Assim como na ficção, é quando a gente tá expondo a nossa maior realidade, fragilidade e vulnerabilidade, às vezes nas brincadeiras, aquelas que não machucam ninguém, que são brincadeiras saudáveis, né? Porque existe também aquilo que algumas pessoas dão desculpa que é brincadeira, mas na verdade não é legal para as outras pessoas. Enfim, nesses desabafos com tom de risada, a gente muitas vezes expõe o nosso mais interno. Enfim, eu e algumas pessoas que me acompanham digitalmente, eu gosto de criar, junto com essas pessoas, um diálogo semanal. E um tema que sempre vem à tona é esse. Tô com medo de entrar numa faculdade e ficar presa na minha cidadezinha do interior para sempre. Então, a vida, ela passa num sopro, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes quando acontece uma coisa grande com a gente, tipo ter um filho, entrar numa faculdade, mudar de profissão, se apaixonar, enfim, tem várias coisas que acontecem que a gente pensa que vai mudar a nossa vida como um todo pra sempre. Porém, às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. E por mais que a vida seja curta, de alguma forma ela também é cumprida, no sentido de que você não sabe o que esperar e você não sabe o que vai acontecer. E sim, as suas decisões, elas vão trilhar o seu caminho e vão significar idas ou vindas, ou portas abertas ou fechadas. Porém, definitivamente eu posso te dizer que não é uma faculdade que vai te deixar no interior para sempre. Mesmo que a sua situação de vida te faça e te dê vontade de ficar no interior, por enquanto. Eu mesma estou no interior por enquanto. E eu não pretendo ficar no interior para sempre. E sim, estar aqui me tira algumas oportunidades que eu poderia estar tendo no cinema, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Mas me dá outras oportunidades de adquirir saúde, de viver relações verdadeiras, de criar memórias verdadeiras, de curar uma interação familiar que poderia não ser tão saudável quanto é hoje e conquistar essa confiança. E de sonhar também de uma forma que eu não sonhava antes. Ai, Luísa, eu fiz faculdade, não inteiramente, né? Porque eu sou uma dropout student, mas fiz uma parte da faculdade em São Paulo. Fiquei 4 anos em faculdade, 2 anos de jornalismo, 2 anos de cinema. E sim, eu tive oportunidades muito maiores no quesito profissional do que eu teria se eu tivesse ficado aqui. E eu aprendi coisas que eu não teria aprendido, eu acho, aqui. Até porque eu fiz faculdades que, ou aqui jornalismo não é tão bom quanto lá, na faculdade que eu fiz e na faculdade que eu faria se eu tivesse ficado. E cinema nem tem aqui. Nem passa coisa no cinema. Imagina ter uma faculdade de cinema, né? Então, eu poder trabalhar com cinema aqui, já tendo aprendido como é o cinema lá, me faz, de alguma forma, viver São Paulo estando aqui. E aí é que tá. Eu tive essa referência porque eu estava lá. Então, eu conheço. E conhecendo, eu trago pra cá. Eu continuo consumindo essas referências que eu sei que mudam a minha vida no sentido de não manter a minha mente fechada no interior, no espaço físico do interior. E se você decide fazer faculdade e ficar no espaço físico do interior, você pode ter a sua mente, não necessariamente no interior. Você coloca a sua mente no lugar que você quer que ela esteja. E é sobre projetar e é sobre sonhar. E o interior, às vezes, nos faz sonhar mais do que se a gente não estivesse nele. E você vai criando essas oportunidades pra você expandir isso, se você quiser. E se você não quiser também, tá tudo bem ficar no interior. Mas é isso, a faculdade, ela não define a vida. Muito pelo contrário. Ela é um momento pra você refletir sobre uma coisa que a vida não tem uma definição só.
ela pode ser várias coisas. E você pode aprender coisas com várias pessoas, sejam elas com nomes conhecidos e famosos ou não. Mesma coisa para uma outra querida que fala que tá esperando o resultado do vestibular para saber o que esperar da vida. Pois é, o que você pode esperar se você quiser ir pra faculdade é que você vai entrar na faculdade. Agora, qual faculdade vai ser, aonde vai ser, o curso, às vezes isso é o de menos, amiga, diva, querida. E o importante é a sua transformação pessoal que vai ocorrer em qualquer um desses lugares, porque o que já tá escrito pra você, não que a nossa vida inteira seja escrita por Deus, mas eu acho que tem algumas coisas que nos esperam e que você pode chegar nessa coisa e viver, ou você pode se alienar e chegar nessa coisa e nem perceber que ela tá ali especialmente pra você. Às vezes a gente recebe nãos que são calmas. E a gente tem que lembrar das coisas boas da vida. E não, esse não é um vídeo de coach, mas por algum motivo eu tô com esse tom de voz hoje. Porém, outra pessoa aqui querida falou que começa a semana bem, com a vitória no Golden Globes. E sim, a vitória de Wagner Moura e do filme O Agente Secreto no Golden Globes também me fez começar a semana bem. E eu vou dizer pra vocês que tô com uma leve dor aqui nas costas, no pulso, porque eu comecei a jogar tênis com uma bolinha de ping-pong que... Ping-pong não, que eu também tô com Marty Supreme na cabeça. Com uma bolinha que tá presa por um fio que vai e volta. E aí, embaixo desse fio, ele tá preso um negócio de água pesado, que daí ele fica no chão e eu não perco a bolinha e eu posso jogar tênis sozinha, porque eu sou uma pessoa um pouco solitária e eu amo a minha solitude. E aí eu jogando tênis como se fosse o próprio Timothée Chalamet, jogando ping-pong e corri 5 km praticamente. E aí fiz academia com toda a minha força, porque eu tinha muita energia colocada por essa situação cinematográfica do Brasil no domingo à noite. E eu estou arrepiada. E essa energia é a energia que nós, jovens cineastas, temos que usar pra ser feliz e pra crescer e pra vencer. Vencer o quê? Você mesmo. A vida é sobre uma superação própria eterna, né? Porque quando a gente tá bem, a gente quer estar melhor ainda do que aquilo que a gente está. E quando a gente tá mal, a gente quer do nada chegar no melhor ainda. Só que antes de chegar no melhor ainda, você tem que chegar no bem. Outra diva me falou, se referiu a mim como diva também, obrigada, e falou: ai, diva, queria já estar conseguindo viver 100% do audiovisual. E te admiro muito. De novo, fiquei arrepiada nos meus 2 braços, tá? E tô suando aqui um pouco. E tô recebendo energias, tá? E porque eu sou uma pessoa que tem um terceiro olho aberto. É mais do que o normal. Mas, enfim, é coisa da espiritualidade sempre presente. Mas, enfim, odeio falar coisas repetidas. Falei muitos, mas, enfim, repetir. O que eu quero te dizer, diva, eu também gostaria de já estar vivendo 100% do cinema. Você gostaria de estar vivendo 100% do audiovisual. E às vezes a gente tem uma coisa que a gente gosta muito. E quando a gente vive 100% dela, a gente passa a gostar menos. Então o fato de ainda não ser o nosso 100%, às vezes torna ela ainda mais especial. E a gente tem que curtir a realidade que você temos. Então, já que eu ainda não vivo 100% do cinema e você ainda não vive 100% do audiovisual, eu tenho que colocar, no meu caso, um pouco de marketing dentro da minha rotina, e não só audiovisual também. Quando eu tô fazendo o puro audiovisual, eu fico ainda mais feliz e me dá forças pra fazer aquilo que eu tenho que fazer pra chegar no meu objetivo, que é estar 100% no cinema, e o seu, que é estar 100% no audiovisual. E me faz também conhecer outras pessoas e conhecer projetos e conhecer coisas que às vezes até me colocam um pezinho num outro sonho e numa outra vontade e num outro projeto que também pode fazer parte. Porque a vida não é só uma coisa, por mais que a gente tenha os nossos impulsos maiores em relação a certos aspectos da vida. E a vida também não é só profissional, por mais que eu ache que a nossa paixão, se a gente trabalha com paixão em todas as coisas, a nossa vida ela vai sempre girar também em torno de alguns temas específicos. Porque cada um tem as suas habilidades e cada um tem os seus interesses. Então, às vezes a minha vida pessoal tem muito mais a ver com cinema do que o meu próprio trabalho. Porque a gente, como artista, a gente vive uma eterna criação de referência. Vou terminar com uma xará, Luísa, que me falou que queria muito um cineclube, um clubinho de cinema, pra debater filmes. E eu também queria. Eu penso muito sobre isso. Acho que esse foi mais um desabafo do que uma reflexão que te traria uma reflexão de volta. Mas a minha reflexão de volta é algo que eu penso muito, tá? Vou aproveitar que tô nessa coisa um pouco mais inspiracional, que não é coach, não gosto da palavra coach, porque eu não gosto. Nem sei o que significa coach. Sabe, qual é a etimologia da palavra coach? Não é uma palavra que me inspira, é uma palavra que me bate o coração. Eu só queria dizer que
A gente pode criar momentos. Como criar um cineclube, por exemplo. Ontem eu queria assistir Valor Sentimental. E eu assisti e eu amei. Mas eu queria uma coisa especial pra assistir Valor Sentimental. Como se fosse, por exemplo, um cineclube. E aí eu fiz uma noite mexicana. Eu saí da minha casinha aqui. Fui lá no mercado. Comprei guacamole. Quer dizer, comprei ingredientes pra fazer uma guacamole. Aí eu acendi luz de velas. Aí eu assisti Valor Sentimental pirata. E fiz uma projeção na minha TV que ficou bem bonitinha. E se a gente fizesse uma coisa assim pra criar um cineclube com seus amigos? Ou eu mesma posso criar um cineclube, às vezes eu penso nisso. A gente às vezes quer e a gente pode fazer acontecer. Ou a gente pode ficar só querendo até essa vontade ser grande o suficiente pra fazer. Ou a vontade vai diminuir, ou ela vai simplesmente continuar não sendo grande o suficiente se ela não for. E aí nunca vai acontecer. E virou só uma pequena coisinha que você quer. Tipo assim, eu quero me vestir com roupas muito coloridas. Mas ainda não é uma vontade grande o suficiente pra minha vida inteira girar em torno de eu comprar mais roupas coloridas pra eu me vestir assim. E eu acho que nunca vai ser. Porque eu tenho vontades muito maiores do que me vestir com roupas coloridas.